Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori, e amanhã, bom, na verdade daqui a pouco, né, eu tô gravando 3 horas da manhã, mas daqui a pouco tem Santos e Botafogo, mais um jogo do Santos em casa, mais um jogo do Santos sem torcida, Santos que teve bastante novidade, digamos assim, durante essa semana, desde a derrota tenebrosa contra o São Paulo. Anúncio de jogadores, então Jean Lucas foi anunciado, já foi apresentado, o, o Julio Furt também já foi anunciado, não deve jogar amanhã, mas Jean Lucas deve ser titular. E notícias da situação do elenco com o Paulo Turra, então alguns veículos já noticiaram que o elenco está rachado, que alguns jogadores se recusam a jogar sob o comando do Paulo Turra. E nós tivemos também a sequência de indiretas nas redes sociais. Então vamos falar brevemente sobre isso e fazer o nosso pré-jogo contra o Botafogo. Antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e dê o seu palpite. O que você acha que vai dar essa partida? Se o Santos tem aí chances de vencer. Chance sempre existe, mas qual é a sua expectativa para essa partida contra o líder do campeonato, o Botafogo? Quem diria os investimentos do John Textor fazendo efeito aí pro time da Estrela Solitária. O Botafogo que está com 39 pontos em primeiro lugar. Veja só, o Botafogo precisa de mais 7 pontos para não ter perigo de rebaixamento. Enquanto o Santos está simplesmente 23 pontos atrás do Botafogo. Então, o Botafogo que abriu uma grande distância e pode abrir ainda mais. O Palmeiras já empatou nessa rodada. O Flamengo também empatou. Não, o Palmeiras venceu, mas o Flamengo empatou. E caso vença, o Grêmio. Que o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, né? O Grêmio é atual segundo colocado, mas os vice-colocados estão variando aí de rodada a rodada. Uma hora o Flamengo passa o Grêmio, depois o Palmeiras passa todo mundo, depois o Grêmio agora voltou aí a segunda posição. Mas o Botafogo ainda está 10 pontos na frente do Grêmio e com o mesmo número de jogos, mas um jogo a menos que Flamengo e Palmeiras. Então é um time que vem muito bem, numa sequência muito boa, venceu quase todos os jogos aí da sequência. E para enfrentar um Santos que vem muito mal. O Santos, a gente sabe dessa situação. Durante a semana vazou aí uma notícia de que uma declaração de jogador para repórteres assim, que falando que se tivesse com. Que eles até seguravam a bronca, mas com o Turra não dá, alguma coisa assim. Reclamando da maneira como o Turra conduz a equipe. Eu acho complicado falar sobre isso, porque se eles estivessem tão empenhados assim em salvar o Santos, teriam feito isso quando era o Odair Helmut, que era o queridão do elenco. O time não jogava bem. Eu já falei aqui também que não acho que o Turra vai ser uma melhora para esse time, mas já que tá aí, eu gostaria que ele treinasse muito bem. No entanto, tudo indica que se o time mostrar essa apatia que vem demonstrando jogo após jogo e que ficou muito explícita no jogo contra o São Paulo e perder do Botafogo, a chance do Paulo Turra não ficar é muito grande, afinal de contas é mais fácil trocar o treinador do que trocar o elenco inteiro. O Santos que não perde do Botafogo desde 2013, então mais um tabu aí pro Santos conseguir quebrar esse Santos da gestão Andrés Rueda. Já quebrou tantos, tem mais um aí disponível para quebrar. O Santos que tem um retrospecto muito bom contra o Botafogo na Vila Belmiro, fora nem tanto, mas enfim. A Vila Belmiro que segue vazia, né, como a gente sabe, pela punição da invasão em campo contra o Corinthians. E a novidade desse time deve ser a entrada de Jean Lucas como titular, e aí é algo que muitos repórteres e jornalistas e setoristas vêm comentando, da possibilidade de 3 volantes e o Lucas Lima mantido como o meia de ligação com 2 atacantes. Então,
tanto o GE quanto a Gazeta Esportiva deram como possível escalação João Paulo no gol, João Lucas, Dodô nas laterais, Messias e Joaquim na zaga, não tem muito o que fazer. E aí no meio de campo, Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean Lucas, com 3 volantes, e o Lucas Lima de meio de campo, com só o Marcos Leonardo e o Mendonça no ataque. Dá para criticar muito o Mendonça. O Marcos Leonardo acho que um pouco menos, mas o Mendonça vem participando bem na medida do possível. Marcou 2 gols contra o Goiás. Então acho que é o que temos. Talvez a entrada do David Washington no meio do jogo, mas a princípio eu acho interessante ver essa formação de 3 volantes, até porque o time do Botafogo é muito mais entrosado do que esse Santos. E é importante aí que esses 3 volantes consigam segurar o meio de campo do Botafogo, o Tiquinho Soares, enfim, para que talvez consiga dar uma liberdade ou pro Dodi ou pro Jean Lucas de ajudar o Lucas Lima na armação de jogadas, algo que vem sendo também um problema do Santos. De verdade, a minha expectativa é muito baixa, até porque, ainda que nunca dê para afirmar nada, mas a torcida meio que tem essa sensação, né, de quando um time tá jogando contra o próprio treinador, e normalmente os resultados são os piores possíveis. Então a minha expectativa é a pior possível para a partida contra o Botafogo. Eu acho que o clima já está muito complicado. E aí, falando dessa sequência de indiretas, só para contextualizar, para quem eventualmente não viu, mas de qualquer forma dá uma relembrada, o Paulo Turra fez... Bom, o Soteldo foi afastado e aí ele fez algumas postagens um pouco provocativas. E aí o Paulo Turra fez algumas postagens meio motivacionais, falando sobre dedicação e disciplina, coisas assim. E aí em seguida o Soteldo fez uma postagem falando de disciplina também, mostrando ele treinando. E depois o João Paulo retweetou, compartilhou uma imagem igual a que o Paulo Turra tinha compartilhado. E aí depois mais tweets, postagens relativamente provocativas, ou aparentemente provocativas, do Soteldo. Então, aparentemente, muitos aparentemente, o Soteldo e o João Paulo estão em lados opostos dessa disputa. E o Santos vive essa montanha-russa de toma goleada, consegue uma vitória eventualmente, depois toma outra goleada, e aí nesse meio tempo jogadores soltam indiretas nas redes sociais e chegam jogadores novos, reforços, então tá uma bagunça. E nesse meio tempo também o Santos anunciou a volta do Pituca. Eu quero fazer um vídeo específico falando sobre isso, não deu tempo essa semana, mas o Pituca, só para também contextualizar, assinou um pré-contrato para voltar ao time em 2024. E o Santos precisa dele agora, claro, mas eu acho que isso tem alguns indícios, e para mim parece que essa diretoria ou quer algum tipo de popularidade muito desesperada, ou tem alguma carta na manga, ou alguma perspectiva de trazer o Pituca agora, porque não faria sentido, na minha opinião, você fazer alarde sobre um jogador que nem deve jogar, ou nem, a princípio, não jogará na sua própria gestão. Então, não sei exatamente o que vai ser desse time e dessa história do Pituca, mas o fato é que ele está de volta ao Santos, mesmo que ainda não esteja efetivamente de volta à equipe. Então é isso, o Santos que vai, só para repetir a escalação: João Paulo, João Lucas, Joaquim Messias e Dodô, João Lucas, daí Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima, Marcos Leonardo e Mendonça. O Santos com João Lucas e Jean Lucas, a dupla sertaneja aí, compondo essa defesa do Santos. Vai ser um jogo muito complicado e eu realmente não duvido de ter aquela cara de jogadores não demonstrando o máximo do que podem. Eu espero de verdade que não tenha isso. Eu acho que todos os profissionais tinham que se unir. Eu acho que falta uma gestão profissional também nessa questão, né, de RH, talvez. Deveria ter, pelo menos,
uma conversa com a comissão técnica, com os jogadores, no sentido de unir todos, mesmo que não no âmbito pessoal, mas no âmbito profissional. Afinal de contas, são todos profissionais e deveriam agir de tal forma. E agora vamos ver o que acontece com o Santos logo mais contra o Botafogo. Lembrando então, Botafogo, São Santos e Botafogo, na Vila Belmiro, 16 horas, horário de Brasília. Transmissão do Premier e da Globo. Eu acho que aqui no Paraná vai passar no Globo também. Na Vila eu imagino que deve também, porque não tem torcida. No Rio de Janeiro também. E os outros jogos também não são muito atraentes, né? Talvez Bragantino Internacional, por ser aqui do Sul, mas eu acho que o Santos é mais interessante. Então, o que torna 2 jogos seguidos do Santos na Globo. Vamos ver se vai ser o jogo da TV aberta aqui no Paraná também. Então é isso, Santos e Botafogo. Lembrando que o Santos, neste momento, está em 15º. Perdeu uma posição para o Corinthians, que empatou, se eu não me engano. Empatou com o Bahia e passou o Santos, mas tem... agora, nesse momento, tem o mesmo número de jogos. Então o Santos precisa ganhar para que faça valer essa diferença para o Corinthians. E lembrando que o Goiás tem, neste momento, o mesmo número de jogos que o Santos. Vai jogar contra o Cruzeiro fora de casa. Não alcança o Santos, então o Santos com certeza fica mais uma rodada fora da zona do rebaixamento, mas está se aproximando cada vez mais, até porque o Coritiba vem fazendo uma recuperação boa, ganhou 7 dos últimos 9 pontos. Preocupante a situação do Santos, desesperadora quase. Vamos ver se vai conseguir existir uma gestão melhor de elenco por parte do Paulo Turra, Falcão e Andrés Rueda. E se não, se vai acontecer o pior no caso, o pior é uma derrota do Santos daqui a pouco. E o Paulo Turra será efetivamente desligado do comando do futebol do Peixe, que é a expectativa mais provável, até porque o Mano Menezes está desempregado e também já existe um papo com relação a isso, demitir o Paulo Turra e contratar o Mano Menezes. Aguardemos, vamos ver o que acontece amanhã. Gostaria de verdade que o Santos, de novo, né? Coisa que eu sempre falo, que a gestão do Santos fosse assertiva, fizesse as coisas por convicção. Então, se decidiu mandar o Paulo Turra embora, não condicionar o resultado, já mandar depois do jogo, enfim. E se eles têm convicção de que o Paulo Turra é a melhor opção, então gerir o elenco de modo a tornar o trabalho dele viável. Mas eu não acho que essa diretoria tenha convicção de nada. Então eu simplesmente espero que as decisões serão tomadas sem nenhum tipo de planejamento, seja pela saída, seja pela permanência do Paulo Turra. Vai acontecer de acordo com a influência, a pressão, os eventos que forem ocorrendo, nada de acordo com um planejamento específico. Então, esperemos para ver como será a partida. Torço muito para que o Santos vença. Meu sonho era que o Santos vencesse, jogasse bem, o Paulo Turra conquistasse o elenco e demonstrasse que tem competência para isso, mas não espero de modo algum que isso aconteça. A minha expectativa é exatamente o oposto. Temo muito pelo que esses jogadores vão apresentar contra o Botafogo, e aí a depender do resultado e do desempenho, vai ser mais um treinador mandado embora, sem nenhum tipo de planejamento, e continua-se o ciclo e seguindo aquela cartilha para o rebaixamento. Então torçamos para que o pior não aconteça definitivamente para o Santos, que é a queda, mas isso vai depender de resultados e de desempenho em campo, coisa que o Santos precisa começar a mostrar. Certo, pessoal? Então este foi o nosso vídeo de pré-jogo, já nervoso, já ansioso, né? É um jogo que acaba sendo muito importante por todas essas circunstâncias, jogadores chegando, possível racha no elenco, conflitos com a diretoria, com o treinador, então vamos ver o que acontece. Lembrando, Santos e Botafogo, 16 horas, horário de Brasília. Só para falar da arbitragem rapidamente, o árbitro é o Ramon Abate-Abel. Ele não teve muitos jogos do Santos, mas pelo que eu vi no SofaScore, ele apitou um outro jogo do Santos contra o Botafogo na Vila Belmiro, e o Santos venceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, na vitória de 2-0, gols de Batistão e Marcos Leonardo. Esperamos que isso se repita, né? Acho que seria excelente se isso se repetisse para nós.
Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um dos nossos inscritos. Pedimos desculpa aí por não ter um ritmo maior, mas a vida não permite. Mas no mais agradeço sempre os que acompanham aí, os que comentam. E no mais, comente, se inscreva se você não for inscrito, diga o que você acha dessa partida, dê o seu palpite, dos jogadores que chegaram e pra cima deles. Um abraço.